Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos para a prática 9, amplificadores com transistores, no caso da configuração emissor comum. Bom, sabe aquela vontade que um dia dá de você montar o seu próprio amplificador a transistores? Aí você me responde, professor, nunca tive. Tudo bem, eu entendo. Mas eu espero que com essa aula eu consiga te motivar. E talvez nessa aula você vai fazer uma coisa que todo engenheiro eletricista um dia deveria fazer, pelo menos uma vez na vida, que é montar o seu próprio amplificador a transistores. Mesmo que, no nosso caso, isso vá ocorrer na forma de simulação, pelo menos por enquanto. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco aqui de transistores bipolares, o básico do básico, porque o que ocorre no laboratório de eletrônica, que é dado juntamente com a disciplina de eletrônica analógica, é que dependendo do estágio em que estiver uma e a outra disciplina, às vezes o transistor bipolar nem foi visto lá. E aí os alunos chegam nessa prática, né? Então acho que é interessante falar um basiquinho aqui de transistores bipolares para você poder se situar aqui nessa prática. E caso você já tenha visto esses conceitos, você rever aqui, né? Primeiramente aqui mostrando a simbologia, né? Simbologia dos transistores bipolares. Nós temos o transistor PNP. Isso aí identifica o tipo de semicondutor que forma cada parte, né? Emissor, base e coletor. Ou temos o transistor NPN. No caso, aqui o NPN significa que o coletor é tipo N, a base é tipo P e o emissor é tipo N, né? Nós temos esses dois tipos de transistores. Normalmente acaba que usamos um pouco mais o NPN, mas em alguns projetos é usado o PNP. E aqui do lado nós temos aqui a ilustração de alguns encapsulamentos que você pode encontrar para transistores bipolares. Não são os únicos, né, mas são alguns mais comuns aí que a gente encontra, né? Que é o TO92. Se você estivesse montando essa prática no laboratório, iria usar um transistor com esse encapsulamento aqui nessa prática, né? O TO220, geralmente para transistores com uma capacidade de dissipação um pouco maior. Tem o TO3, que é para transistores já ir para uma potência bem maior mesmo, né? Esse invólucro aqui ele é de metal, né? Parece ter um disco voador, né? Você já deve ter visto esse componente. E temos aqui embaixo um SOT23. Ele, na verdade, é bem menor do que essa representação aqui, mas tem esse aspecto. É um transistor para ser soldado sobre a superfície, né? O componente chamado SMD, soldado sobre a superfície. São componentes que já têm sido usados com mais frequência em placas mais modernas, né? Porque eles têm dimensões reduzidas. Agora, quem é base, coletor e emissor aqui, é interessante que você verifique isso no datasheet do transistor, né? Porque isso pode variar. Tem transistor que às vezes é coletor, base, emissor, outros é base, emissor, coletor, isso varia, né? Uma curiosidade aqui sobre o TO3 é que ele vai aparecer só com 2 terminais, né? E aí você fica perguntando onde que é o terceiro terminal. O terceiro terminal, que no caso é o coletor, que é a parte que dissipa maior energia do transistor, ela é ligada eletricamente a essa carcaça. Então, quando é feita a conexão do coletor, ele é conectado diretamente aqui na carcaça desse transistor. E os outros 2 terminais é base e emissor. Aqui um resumão do funcionamento, né, bem básico mesmo. Relações básicas. O meu teclado às vezes está falhando a letra A, então às vezes acontece isso aqui, tá, pessoal? De faltar um A, mas você já está avisado aí, né? Nós temos 3 correntes aqui no transistor, né? Aqui identificadas por um transistor NPN. Se for para um transistor PNP, é só mudar os sentidos das correntes, tá? Mas nós temos então uma corrente IC, que é a corrente de coletor, a corrente IB, que é a corrente de base, e E, que é a corrente de emissor.
Por lei de Kirchhoff, você verifica aqui que IE é igual a IC mais IB, tá certo? Agora, IC é igual a beta vezes IB, onde esse parâmetro beta, também chamado nos manuais de HFE, é o ganho de corrente do transistor. Significa o que o HFE? O quanto a corrente IC será maior do que IB, né? O quanto ele amplifica a corrente de coletor em relação à corrente de base. Porque a ideia básica do transistor bipolar é o quê? É que ele consegue controlar uma grande corrente de coletor a partir de uma pequena corrente de base. Esse valor, essa relação aí de IC sobre IB, que é o beta, né? Está em torno aí de 100, alguns 200, pode ser 500, pode até ser mais, tá? Isso aí vai depender do tipo de transistor que você estiver trabalhando. Alguns têm um beta menor, mas tipicamente aí 100, 200, né? Alguns mais, outros menos, tudo bem? Mas essa aqui é uma relação importante guardar. Agora, isso aqui vale, no caso da relação do beta aqui, para um transistor operando na região ativa. E aí eu teria de entrar em toda uma teoria a respeito de transistor que não dá tempo agora, né? Mas, basicamente, se você está trabalhando com o transistor como um amplificador, e vai ser o nosso caso nessa prática, você tem que polarizar o transistor na região ativa, que é quando você tem valendo essas condições aqui, né? No caso de você operar o transistor como uma chave, nós já até fizemos alguma prática com transistor como chave, né? Se você opera o transistor como chave, você não tem necessariamente a manutenção dessa relação aqui, né? Mas aqui o nosso transistor é amplificador, então essas relações aqui têm que se verificar. Em relação às tensões e em relação às junções, né, do transistor, aqui tem uma representação bem simplificada, né? Um transistor real ele é bem diferente disso, mas aqui é uma representação simplificada. No transistor são identificadas duas junções, né? Lembra lá de diodo que você tem a junção? Você tem uma junção base-emissor, que é essa aqui, né? Aqui a base é P e o emissor é N, nós estamos falando ainda de um transistor NPN. E uma junção base-coletor, uma junção PN base-coletor. Para um transistor operando na região ativa, é necessário que a junção BE, junção base-emissor, esteja diretamente polarizada e que a junção BC esteja reversamente polarizada. Ou seja, essa tensão aqui, identificada aqui como VBE, para o transistor NPN, ela tem que ser positiva, enquanto que essa tensão VBC aqui, para o transistor NPN, ela é negativa. E essa tensão VCE aqui, ela tem que ser uma tensão positiva, e com um valor tal que permita que o transistor excursione na faixa de valores de tensão de saída para não distorcer o sinal. Bom, aqui você identifica um diodo, né? Na verdade 2 diodos. Agora, se a junção base-emissor tem que estar diretamente polarizada, é natural que você espere que essa queda de tensão da base para o emissor do transistor esteja em torno de 0,7 volts, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é a tensão típica, queda de tensão típica de um diodo, né? Isso aí é até uma dica para você verificar o funcionamento de um transistor, né? Se você for montar essa prática em algum momento ou fazer algum outro projeto com um transistor bipolar, verificar aqui, quando ele estiver ligado o circuito, se ele está com essa tensão VBE em torno desse valor, né? E no caso do PNP teria de ser menos 0,7 volts. Tudo bem? Bom, então, passados esses conhecimentos iniciais aqui, vamos lá para a nossa prática. Mas antes eu queria fazer uma coisa. Eu queria visitar com vocês a folha de dados do transistor que será usado nessa prática, que é o BC338, tá?
Então você consegue achar essa folha de dados aí só procurando aí no site de busca, né? Aqui identificando pelo símbolo, aqui identificando os terminais, né? Então observa só que o terminal identificado como 1 é o coletor, aqui ó. O terminal identificado como 2 é a base e o terminal identificado como 3 é o emissor. Esse encapsulamento ele tem um chanfrado assim, tá vendo? Uma parte plana que você tem que colocar de frente para você e aí você identifica esses terminais, tá? Mas como eu te falei, você pode encontrar outros transistores em que a ordem dos terminais seja diferente. Você não precisa necessariamente ter coletor base emissor, embora vários transistores com esse encapsulamento tenham esse tipo de pinagem. E aqui nós temos algumas coisas que identificam, né, que caracterizam o transistor, né? Vale a pena ler os parâmetros, sempre ler esse parâmetro aqui, ó, tá vendo? Maximum ratings. É o máximo que ele aguenta de tudo, de tensão, de corrente, né? É interessante você ver isso aqui antes de você iniciar o projeto com um determinado componente. Mas vamos dar uma olhada aqui nessas características aqui, tá vendo? DC Current Gain. Observa que o símbolo é HFE, ou seja, isso aqui é o beta, né? É o beta do transistor, é o ganho de corrente direto, né? Observa que existe uma pequena variação dependendo da variedade do sufixo aqui, né? Do transistor que você estiver usando, mesmo sendo BC337 todos eles, tá vendo? Para o BC337 padrão, o HFE mínimo é 100 e o máximo é 630. E não é disponibilizado o valor típico. O típico vai estar entre esses dois valores extremos aqui, né? Mas o fabricante garante que o mínimo é 100, o máximo é 630. Já para esse outro aqui, o ganho mínimo é 100, mas o máximo é 250. Para essa versão aqui, 33725, o mínimo é 160 e o máximo é 400. Tá? Isso aqui é para a gente poder depois configurar o transistor quando nós formos lá para o multisim. Tá? A queda de tensão base emissor que ele identifica aqui, ele diz que o máximo é 1,2 volts, mas normalmente não vai ser isso. Isso aqui é o que ele está dizendo como sendo o máximo que vai acontecer, né? Bom, pessoal, então vamos lá para o roteiro da prática. O roteiro da prática nos orienta a montarmos este circuito aqui, né? Que é o circuito amplificador emissor comum. Por que ele é chamado de emissor comum? Porque nesse circuito o sinal de entrada ele vai ser aplicado na base e o sinal de saída vai ser retirado aqui no coletor do transistor. E o emissor é comum, né? Por isso ele é chamado de emissor comum. Eu até quero mostrar aqui nesse documento auxiliar aqui dos slides das práticas, tem essa montagem aqui, né, do amplificador emissor comum, e aqui na outra página você tem um modelo de pequenos sinais, tá vendo? O modelo de pequenos sinais, como é que você obtém? Teoricamente aqui, né, você curto-circuitando as fontes, eu estou falando teoricamente porque não é para você pegar um fio e meter um curto-circuito na fonte lá na hora que você estiver testando, que você vai provocar um fogo lá, né? Isso aqui na análise de pequenos sinais, você curto-circuita as fontes CC e esses capacitores, para as frequências do sinal de interesse, eles são vistos como curto-circuito, na verdade como impedâncias muito pequenas que podem ser aproximadas por curto-circuito. Então quando a gente fizer a modelagem desse circuito, você vai encontrar esse circuito aqui, que é um circuito onde o transistor é representado aqui por esse bloquinho, né? Onde aqui nós temos uma fonte controlada de corrente, que é o parâmetro beta vezes a corrente de base IB, né? E aí ele vai provocar, nessa associação em paralelo aqui do resistor de coletor com o resistor de carga, uma tensão, né? Você já pode imaginar que o seguinte, né, que essa tensão ela vai ser maior
se esse resistor de carga aqui for maior, porque aí o paralelo entre os dois vai ser mais próximo de RC, né? Se esse resistor de carga for menor, o paralelo entre esses dois resistores vai dar um valor menor. Então a queda de tensão sobre esse resistor vai ser menor, né? Isso é uma coisa que você vai poder observar na sua montagem. Tudo bem? Então vamos lá, voltando lá para o roteiro da prática. Nós temos essa montagem aqui com uma fonte de 15 volts, onde aqui você vai aplicar um sinal de entrada de 100 milivolts pico a pico, ou seja, uma amplitude de 50 milivolts, tá? E nesse sinal é colocada aqui uma resistência como se fosse uma resistência de fonte, né? Esse resistor você não coloca ele de propósito, a gente coloca esse resistor aqui para modelar uma resistência de saída da fonte de sinal, né? Porque na verdade você desejaria colocar uma fonte ideal aqui na entrada, mas não é o que vai acontecer na prática, tá? E aí nós vamos fazer a leitura dos sinais aqui nos terminais desses transistores, o sinal de entrada VI e o sinal de saída VO. Essa prática aqui no laboratório, quando você vai montar isso lá no protoboard, você está vendo aqui que tem bastante componentes, né? Então acaba que as pessoas gastam uma boa parte do tempo da prática montando esse circuito e verificando se está tudo certo. E acaba que a gente deixa de observar alguns conteúdos assim bastante ricos sobre informações sobre esse circuito. E aqui no simulador não vai ter isso, né? Porque você vai montar o circuito lá usando os símbolos dos componentes e com certeza vai estar tudo ligado certo. Então é uma oportunidade boa de você observar algumas conclusões importantes, tá? Nesse roteiro, a primeira coisa que é pedida são as tensões CC, tensão VB, VC e VE, ou seja, tensão na base em relação ao terra, é claro, a tensão no coletor em relação ao terra e a tensão no emissor em relação ao terra. Esses aqui são valores CC. Você faz isso com a fonte de sinal desligada. Lá no Multisim, basta você colocar um valor zero aqui nessa fonte de sinal. Tudo bem? E aí você pode verificar no próprio esquemático, quando aparecerem os valores de tensão, você pode fazer essa leitura aqui. Lá no laboratório, bastaria você ler isso aqui com multímetro. Você não precisaria necessariamente do osciloscópio, né? Aí, em seguida, você vai aplicar esse sinal aqui de 100 mV pico a pico na entrada. Aí sim, você vai fazer a leitura dos sinais VB, VC e VE, que são as tensões CA na base, no coletor e no emissor. E é muito importante uma observação aqui. Esses sinais, eles vão estar sobrepostos a valores de polarização. Porque a primeira coisa que você tem que fazer num amplificador a transistor para ter certeza que ele vai funcionar direitinho é polarizar corretamente o circuito, né? Polarizar o transistor corretamente. Então, até na prática, quando o pessoal me chama lá para conferir essas tensões, e aí eu falo, não, está tudo certo, agora o resto vai funcionar. Porque tudo que você tem que fazer aqui é polarizar esse circuito corretamente. O resto tudo vai dar certo, se você chegar nesse ponto de polarizar corretamente o transistor. Por que às vezes ocorre alguma falha, né? Às vezes a pessoa inverte os terminais, né? Troca o emissor pelo coletor, aí as coisas não dão tão certo, né? Não dão certo, na verdade, se você trocar o coletor com o emissor, porque não são terminais intercambiáveis, tá? Mas polarizou direitinho, aí você vai para a próxima fase, que é testar o valor CA pico a pico para o amplificador emissor comum. Isso aqui no Multisim talvez vai requerer de você um pouco mais de habilidade, porque eu não vi lá no Multisim como você faz para selecionar só a componente CA do sinal. No osciloscópio você tem essa função, né? Se você tiver um sinal CA sobreposto a um sinal CC, você tem como verificar só o sinal CA. No Multisim eu não vi essa funcionalidade, mas se você encontrar, por favor,
me diga, tá? Mas mesmo assim dá para você fazer a leitura dos sinais pico a pico desses valores aqui, VB, VC e VE. Aqui são sinais pico a pico. Então você vai pegar o cursor e vai posicionar aqui na tensão VB, VC e VE de modo a encontrar esses valores. Já te adianto que aqui no caso da tensão VE vai ser um valor bem pequeno, tá? E aí você tem que ter habilidade lá com o zoom do osciloscópio para você verificar esse valor. Isso aqui no osciloscópio real a gente até já deixa o pessoal arredondar isso aqui para zero, porque é dificílimo você conseguir ver alguma coisa num osciloscópio de verdade, num osciloscópio físico, ver esses valores dessa amplitude aqui. Porque o emissor, a função desse capacitor aqui do ponto de vista CA, aterrar o emissor. Então a queda de tensão aqui é irrisória, né? Talvez você consiga ver alguma coisa no multisim, mas eu deixo isso para você. Pois bem, pessoal, então aqui, pessoal, vocês têm que verificar na polarização se a junção base-emissor está diretamente polarizada, se a junção base-coletor está reversamente polarizada e se essa tensão VCE, né, coletor-emissor, ela tem um valor suficiente que permita uma boa excursão do sinal. Isso aí é um valor em torno do quê? Metade ali da tensão de alimentação, né? Ou em torno disso, um pouquinho menos, né? Mas o importante é verificar aqui essas tensões base-emissor e base-coletor. Teve uma entrega aqui, então eu estou meio ofegante porque fui lá receber minha entrega, tá? Bom, vamos continuar aqui. Depois você vai fazer o teste da tensão de entrada e da tensão de saída, né, valores de pico, para diferentes valores de carga, né? Desde circuito aberto, e repetindo o que eu falei na aula passada, você não precisa modificar a topologia. Só colocar um valor de resistor bem maior do que esses aqui, tipo 10 mega. Isso aí já vai ser praticamente o circuito aberto, né? Depois com valor de 10K, 3,9K e 1K. Tá? E você vai verificar aqui o valor pico a pico da tensão de entrada e da tensão de saída. Talvez você não consiga visualizar essas duas ao mesmo tempo, porque são de ordens de grandeza muito diferentes, tá, pessoal? Então talvez o melhor seja você omitir uma delas, ver o valor pico a pico, depois colocar a outra, e eu vou te mostrar até como você pode fazer isso lá. E aqui no caso você não vai ter valor simulado e valor medido, vai ser só valor simulado mesmo. Mas tudo bem, é o que nós temos para hoje, né? E depois você consegue aqui fazer o levantamento do ganho de tensão, que seria o valor VO sobre VI, na tensão de saída de entrada, e o ganho global de tensão, que é o valor da tensão de saída pela tensão da fonte de sinal, tá? E aí você pode comparar o que acontece em relação à variação na carga. Tudo bem? O cachorro resolveu latir aqui, mas nós estamos no meio da gravação, vamos continuar. Vamos lá para o multisim. Aqui o circuito já está pronto, tá? Uma coisa que eu acho interessante você fazer, até porque aqui você vai ter uma visualização de uma quantidade muito grande de sinais, né? É você nomear esses nós, tá? Por exemplo, esse nó aqui, automaticamente o multisim nomeou como nó 4. Mas você pode mudar isso aqui para, por exemplo, SIG, de sinal, tá? Aí aparece ali, tá vendo? O nome do nó. Aqui eu já nomeei como IN. Aqui, ó, como é o sinal que vai na base do transistor, eu posso chamar isso aqui de B. B maiúsculo, B minúsculo, você que sabe. Aqui a gente pode chamar isso aqui de,
de E, né? Aqui, nós vamos chamar de C, de coletor. Aqui eu já tinha nomeado como Alt, né? Esse aqui já é o 9ECC mesmo, esse aqui é o Terra. Isso aí acho que para te ajudar depois a identificar os sinais quando você colocar o sinal aqui na fonte, né? Mas eu a princípio estou colocando 0 volts aqui. E aí você roda a simulação, quero que você verifique esses valores aqui. Agora é uma pergunta que você vai me fazer, e o transistor? Porque você pega o transistor aqui do Multisim, ele vem aqui com esse parâmetro BF, que BF aqui é o beta, tá pessoal? De 100, ele vem com beta de 100. Qual valor de beta você deve usar aí nessa simulação? Eu te recomendo você testar para mais de um, né? Por exemplo, você vai verificar essa condição de polarização aqui, coloca um beta igual a 100 e vê o que vai dar. Depois você muda esse beta para 200, porque o ganho desse transistor pode estar em torno de 200, né? Muda para 200, vê se você vai ter variação significativa aqui nesses sinais. E essa configuração de polarização do transistor aqui ela é bem interessante, chamada configuração por divisor de tensão, porque ela é bastante imune a variações no beta do transistor, né? Isso aí é uma coisa importante num projeto com transistor bipolar. Como o ganho do transistor para o mesmo modelo pode variar muito, é interessante que o projeto seja bastante tolerante a variações no transistor, né? Você não pode, de maneira nenhuma, pensar num projeto em eletrônica que dependa fielmente de um determinado valor de beta, porque esse valor, se ele mudar um pouquinho, se o seu projeto não for robusto, ele pode parar de funcionar, né? Então não é interessante projeto assim. Nesse projeto aí, você vai ver que mesmo mudando o beta do transistor, os valores de polarização não vão mudar muito. Então eu peço que você faça esse teste. Para a gente padronizar, testa com um ganho 100, que é o ganho mínimo, mas testa com um ganho 200. Se você depois tiver disposição, muda esse ganho para um pouquinho mais, né? A gente viu ali que ele, para algumas versões do BC338, ele pode chegar até 630, né? Agora, transistor, na verdade, tem diversos parâmetros avançados que a gente não vai explorar aqui, né? Porque a nossa intenção é mais verificar aqui os sinais, né? Então, depois você vai mudar aqui a tensão aqui na fonte para 50 mV, que é o valor de pico, né? Então vai dar 100 mV pico a pico e vai rodar a simulação. Eu não vou me deter a analisar os sinais, porque isso aí é o que você precisa fazer, né? Mas uma coisa que eu quero te mostrar é que você vai ter, tá vendo? Sinais com componente CC, o mesmo sinal com a componente CC zerada, sinais aqui muito pequenos. Então, não é interessante talvez você plotar todos eles. Você quer, por exemplo, ver a relação ali do sinal da fonte com o sinal de entrada? É interessante talvez você ficar só com ele, porque ele é de uma ordem de grandeza bem menor. Aí você pode aqui, ó, deslocar, né? Fazer um deslocamento aqui para cima, dar um zoom, ó, e você vai ver de que ordem de grandeza é esse sinal. Parece que não tem nada lá, né? Mas você vai ver aqui, ó, que tem um sinalzinho de alguns milivolts, né? Isso é uma dica que eu sempre falo para o pessoal que está usando o osciloscópio. Não acredita no osciloscópio digital, ele já te dá a medida do sinal. Mas se você não tiver o sinal bem representado na tela, aquela medida ela pode estar completamente fora da realidade. Então o importante no osciloscópio é você ver o sinal que você está medindo. Bom, eu vou deixar então a seu cargo fazer aquele roteiro, né? E tendo dúvidas, pode nos perguntar. E é interessante a gente fazer uma análise aí desse circuito.
Uma última coisa que eu vou te sugerir você fazer por curiosidade. Você vai ver que o sinal aqui de entrada e o de saída amplifica bastante, né? O sinal de saída é muito amplificado em relação ao sinal de entrada, embora comece a aparecer alguma distorção. Mas eu quero que você, no final de tudo, deu tudo certo, faz uma coisa. Tira esse capacitor aqui, lá no final de tudo. Verifica como é que fica o ganho de tensão sem esse capacitor. Ele está aqui, não é à toa, né? E você vai ver por quê, tá? Nós ficamos então por aqui, com esse circuito rodando aí, né? Com essa simulação rodando, e vamos em frente. Monte o seu amplificador a transistor, para você poder dizer, eu montei o amplificador a transistor e deu certo. E quando a gente retornar presencialmente, se você quiser montar isso no laboratório, terei o maior prazer de te acompanhar. Muito obrigado e até a próxima.